Oi, pessoal, dando sequência nos tipos de rescisão. Então, agora a gente tem as demissões sem justa causa, com aviso prévio indenizado ou trabalhado, que na verdade são o quê? Quando a empresa demite o empregado. Nesses casos, o que a gente precisa levar em consideração? Quando a demissão é por parte da empresa, o aviso prévio ele precisa ser dado por escrito, ele não pode ser apenas falado, né? E o empregado tem que estar em dia de trabalho, não pode ser um dia de folga, né? Uma hora extra, um dia de extra que a pessoa foi fazer num sábado, num domingo. Então, um dia normal de trabalho. O empregado também não pode estar de férias no papel, né? Que a gente sabe que às vezes a pessoa tá de férias no papel, mas estava ali na empresa, né? Alguma situação assim. Tem que ser num dia normal de trabalho, também não pode estar afastado, não pode estar de atestado para receber o aviso prévio. Na questão do indenizado, a partir do momento que o empregado é chamado para fazer a comunicação e a assinatura da dispensa, ele está dispensado, então ele não retorna mais para trabalhar no posto de trabalho, ele vai retornar para recolher os pertences pessoais dele. Então, a partir desse momento, está comunicado e a gente vai fazer o acerto desse empregado a partir de 10 dias dessa data. A gente sempre pede, né, para orienta para fazer esse acerto no 9º dia, pelo menos, para a gente ter ali um dia para organização. Em relação ao aviso prévio, a cada ano completo trabalhado, o empregado tem direito a mais 3 dias. Então, tudo isso vai ser pago lá na rescisão. Em relação aos 10 dias, é a contar da comunicação que foi feita, né? A gente não vai usar os 30 dias mais os 13. Isso é depois lá no trabalhado a gente vai ver. Em relação às indenizações especiais, a gente precisa verificar no sindicato se tem alguma observação, que às vezes, conforme a idade do empregado, o tempo de empresa, o sindicato orienta, né, manda pagar um valor a mais para esse empregado. As verbas, no caso do indenizado, basicamente são o salário. Aí, nessa questão do salário, são os dias trabalhados do mês, e a gente precisa observar que, se o empregado foi demitido na sexta-feira ou no sábado, né, conforme ele tiver jornada, e ele cumpriu todos os dias da semana, toda a jornada semanal, ele tem direito ao repouso, ele tem direito ao domingo, então a gente vai ter que adicionar esse valor na rescisão. Então, o salário mais o repouso, se for devido, 13º e férias. Férias pode ser as proporcionais e vencidas, conforme o contrato. O aviso prévio, então, dos 30 dias e mais 3 dias, se for o caso, por ano trabalhado. Sobre esse aviso prévio, também vai ser pago 10º e férias. Então, conforme o tempo de casa, pode ser que a pessoa tenha 1, 2, 3 avos de férias e 10º a mais para receber. E a multa dos 40%. A multa dos 40% sobre o FGTS, a gente vai levar em consideração todos os depósitos do FGTS, não é só o saldo, porque às vezes a pessoa utilizou o valor do FGTS para aquisição de imóvel, pagamento de parcelas, saque aniversário e outras liberações do governo. Então a gente não vai olhar o saldo em si, a gente olha o saldo para fins rescisórios, que são todos os valores que foram depositados ou que deveriam ser depositados para a questão do empregado no mês a mês. E se tiver algum mês em atraso, o DP, o escritório, vai orientar para fazer o recolhimento, porque até a data do acerto tem que estar tudo certinho em relação ao FGTS. Em relação ao aviso prévio trabalhado, então a gente comunica o empregado e no dia seguinte começa a contar o aviso prévio. E é no dia seguinte, indiferente se é dia útil, feriado, sempre vai ser no dia seguinte obrigatoriamente. A questão da redução do aviso prévio, quando for trabalhado, então é direito do empregado à escolha pela redução de 2 horas em todos os 30 dias ou de 7 dias. Então, fica a critério do empregado. Por mais que o empregado escolha a redução dos 7 dias, o pagamento da rescisão vai ser 10 dias após os 30 e não 10 dias após o 23º dia. Então, é isso que às vezes o pessoal confunde, né? Ah, mas eu terminei de trabalhar, então já tenho que receber. Não,
Tem que aguardar, porque vai ser os 10 dias depois dos 30. Quando a gente vai antecipar esse acerto, é no caso do empregado ter carta de novo emprego. Então, aí sim, aí a gente interrompe e antecipa o acerto para os 10 dias após o último dia de trabalho. E caso o empregado não queira seguir trabalhando, enfim, né, começa a faltar, diz que não vai mais, ok, vai ser lançado faltas, não vai ser antecipado. Uma questão importante em relação ao aviso trabalhado é que a empresa não pode impedir o funcionário de trabalhar. Então, não dá para dar o aviso trabalhado e dizer para o empregado: olha, tu vai cumprir em casa. Ou trocar ele de setor. Não pode ter alteração no contrato do empregado durante o aviso prévio trabalhado. E também ele não pode ser impedido de trabalhar, ele tem direito a trabalhar. Mas em algumas situações, quando a a convivência já não tá legal, é importante a gente avaliar se não cabe um indenizado, porque no aviso prévio trabalhado, o empregado pode contaminar os outros funcionários, pode incomodar, ele pode cometer erros, ele pode tratar mal algum cliente, então a gente precisa levar todos esses pontos em consideração, que quando vê vai sair mais caro manter esse funcionário 30 dias ali do que indenizar os 30 dias. Então a gente precisa pensar dessa forma estratégica também até onde vale a pena dar um aviso prévio trabalhado. Em relação às verbas, basicamente as mesmas do que o aviso prévio indenizado. O que vai mudar ali é em relação ao aviso, o pagamento do indenizado, caso o empregado tenha menos de um ano. Se ele tiver menos de um ano, como ele cumpriu os 30, ele não vai ter nada de indenizado para receber. Mas se ele tiver mais de um ano, ele vai trabalhar no máximo os 30 e os demais dias, os 3 dias acumulados, vão ser indenizados, vão ser pagos. E podendo no seu total, somando ali com os dias trabalhados, ter mais um avo de décimo, de férias também, conforme cada situação. E aí, para a multa dos 40%, a mesma questão do outro. A gente vai sempre levar em consideração os depósitos. As indenizações especiais também, a gente vai olhar o que o sindicato fala. O que a gente precisa cuidar também em relação aos avisos é que todas as rescisões que acontecem no início do mês, do dia 1º ao dia 9, o escritório, o DP interno, precisa segurar a guia do FGTS mensal para calcular primeiro essa rescisão e aí junto vai ter o FGTS do mês anterior, porque o empregado precisa sacar esse valor antes do dia 20, que é o pagamento original da guia. Então, às vezes a gente vê que o escritório demora para mandar a guia para gente, mas é por conta disso, porque primeiro ela precisa fechar as rescisões que aconteceram até o dia 9 para depois emitir a guia do FGTS mensal. Então, a gente precisa cuidar disso. Basicamente, em relação aos avisos, é isso. Qualquer dúvida, podem falar ali. Se eu lembrar de mais alguma coisa também que eu não comentei aqui, eu coloco nos comentários. E depois eu vou fazer exercícios, um de cada um dos tipos de rescisão, para a gente poder visualizar como é a tratativa no dia a dia.